Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. O programa de hoje gira em torno da ideia de plataformas digitais. Obviamente, a nossa abordagem é tributária, então nós não vamos abordar as características gerais das plataformas digitais, mas principalmente a sua relação com o tema da tributação e, mais especificamente, a ideia que tem ganhado corpo nos últimos tempos de imputar responsabilidade tributária a essas plataformas. Então, tudo o que nós formos tratar aqui em termos conceituais sobre o que são e para que servem as plataformas tem que ser visto em contexto, né? E tem que ser interpretado no sentido de compreender a forma como a responsabilização tributária pode ser aplicada a esse tipo de modelo de negócio. Como não poderia deixar de ser, eu acho que o ponto de partida para qualquer tipo de análise nesse sentido tem que ser o que nós entendemos por plataformas, né? A ideia de plataformas, ela até é um pouco intuitiva, muita gente associa ao site A, B ou C ou a um aplicativo A, B ou C, mas vamos expandir um pouco essa ideia e vamos entendê-la dentro daquilo que é necessário para um tributarista. E eu sempre faço essa ressalva, né? O debate tributário não é um debate ligado ao processo de geração de riqueza, ele é central, né? Esse tema, essa análise, essa perspectiva, ela é central para um tributarista moderno. Então, qualquer consideração sobre o que são as plataformas tem que levar em consideração o processo de geração de riqueza. E nesse sentido, mais do que simplesmente uma intermediação, como se costuma dizer, né? O senso comum aponta para a ideia de que a plataforma ela é uma mera intermediária entre dois grupos, dois ou mais grupos de atores, né, de usuários, de fornecedores, de prestadores de informação, né, de criadores de conteúdo, enfim, independentemente de como é que se queira definir, se qualificar qualquer um desses grupos, a ideia de plataforma ela está muito associada àquela ideia de middle person, né, de um intermediário, alguém que está ali para facilitar as operações, para eliminar intermediários mais caros e, portanto, diminuir custos de transação. Pelo menos historicamente é assim que as próprias plataformas têm definido a sua posição, a sua participação dentro do processo de geração de riqueza. Mas vamos olhar com um pouco mais de calma e, sobretudo, com bastante criticidade. As plataformas, elas têm um papel muito maior do que simplesmente se posicionar no meio de uma operação que ocorreria independentemente delas, dando a entender que a plataforma simplesmente estaria ali tirando, né, diminuindo as fricções desse processo. É muito comum, e isso tem se tornado cada vez mais comum, que as plataformas tenham uma atuação, né, um papel ativo nesse processo. Ou seja, as plataformas interagem diretamente com a relação entre oferta e demanda e não apenas se posicionam no meio de uma operação de oferta e demanda ou de uma relação de oferta e demanda, e essa diferença é bastante significativa. Se eu puder colocar a coisa de uma outra maneira, não é que a plataforma ela apenas se posiciona dentro de um contexto de uma relação de oferta e demanda, ela se torna esse próprio contexto, ou seja, a plataforma ela se transforma, ela se torna o próprio espaço onde o mercado acontece. Essa mudança de perspectiva transforma, ou vira de ponta cabeça, tudo o que nós pensamos em termos de interpretação dos papéis, né, dos atores dentro de um processo de geração de riqueza. A principal conclusão que a gente pode tirar dessa constatação é de que as plataformas elas afetam a própria arquitetura de mercado. A plataforma ela organiza o ambiente econômico por meio, primeiro, de uma expressão que eu gosto muito, que é a ideia de curadoria algorítmica. E o que isso quer dizer? Isso significa que a maneira por meio da qual a plataforma se relaciona com esse encontro entre oferta e demanda é através da utilização de um algoritmo que determina a ordem por meio da qual os atores aparecem nessa relação, o ranqueamento, que é um elemento bastante relevante na maneira como hoje se exerce o comércio nesse ambiente, a ideia de sugestões por afinidade, que, e diga-se de passagem, não é uma atitude neutra,
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós recebemos uma recomendação de uma compra ou de uma sugestão de produtos ou de serviços, essa sugestão ela está baseada em algum critério que foi elaborado, que foi escolhido por um designer consciente que deliberadamente entende que as características tais e quais sugerem a oferta do produto A, B ou C. E isso leva em consideração não apenas o ator que está recebendo a oferta, mas também o ator da qual se extrai a sua oferta, ou seja, o agente que quer vender aquele bem ou o produto para o cliente. E por fim a ideia de filtragem, porque a escolha de quem aparece e de quem não aparece também está por conta da plataforma. Então, diga-se, né, deixando isso muito claro, né, jogando luzes sobre aquilo que é bastante evidente dentro dessa atividade, a plataforma decide o que aparece, para quem aparece e quando aparece. E aí, com isso, a economia passa a ser mediada por regras internas, né? Desde os Terms of Services, essas microinstituições privadas, que são essas relações internas da plataforma, e começa a se afastar daquele princípio paradigmático do pensamento liberal de que as ações seriam moldadas apenas pelo sistema de preços. Né? Para quem já acompanha o nosso podcast há mais tempo, sabe que a gente já desenvolveu toda uma descrição disso que eu chamo de paradigma liberal, e um dos elementos centrais do paradigma liberal, ou da organização social baseada nesse paradigma, é a ideia de que o preço é, por excelência, o farol a guiar os atos, né, dos atores nesse ambiente. E o que eu estou argumentando aqui, o que eu sustento aqui em relação às plataformas, é que as plataformas elas interagem diretamente na maneira como os agentes econômicos irão se portar, e isso não necessariamente está ligado ao sistema de preços, mas a uma forma estabelecida em algoritmo que leva em consideração diversos fatores, e o preço é apenas um deles. Enfim, dito isso e retomando aqui o nosso argumento central, que tipos de conclusões nós podemos tirar dessa situação? A primeira delas é a ideia de que essa intermediação, que não é neutra, diga-se de passagem, eu sempre vou reiterar isso aqui, essa intermediação ela não é neutra, ela significa sim uma forma de regular as atividades dos agentes econômicos. Ou seja, a mesma plataforma que historicamente alega necessidade de desregulamentação no ambiente da internet, sobretudo quando ela está falando de si mesma, quando ela sustenta que ela não deve ser regulada, ela é, por excelência, um mecanismo de regulamentação das atividades alheias. A plataforma regula comportamento sem parecer regulação. Ela cria incentivos, ela cria desincentivos que estão embutidos na interface, estão embutidos na estrutura algorítmica por meio da qual ela opera, sem que isso pareça regulação, porque a palavra regulação é um tabu. E existe esse poder silencioso, um poder que não é um comando, um poder que não é uma ordem expressa, mas é um poder que está por trás de uma categoria que talvez mereça até um episódio inteiro dedicado a ela, que é a ideia de design ou de arquitetura digital. As escolhas feitas no ambiente da plataforma são sim uma forma de regulação, uma forma soft de regulação, da mesma maneira que ao estabelecermos um muro em um lugar e uma porta em outro lugar, indiretamente estamos dando uma ordem para as pessoas. Vocês não podem entrar por aqui, onde nós colocamos o muro, vocês podem entrar por ali, onde nós colocamos uma porta. Parece trivial, parece um exagero dizer isso, mas a literatura mais séria sobre que trata desses temas de controle social, ela é bastante prolífica na produção de argumentos, no sentido de que qualquer tipo de arquitetura que se faça, seja arquitetura no sentido material da palavra, tradicional da palavra, seja uma arquitetura social para processos, formas burocráticas de desenvolvimento de determinadas atividades, em que você obriga a pessoa, por exemplo, a ter que, na hora de fazer um contrato, utilizar 5 canais diferentes, mas na hora de cancelar o contrato, utilizar apenas o mais difícil de todos. Essas coisas não são neutras, elas fazem parte de processos de criação de barreiras ou de criação de avenidas para as pessoas. Então, eu fecho essa primeira parte com essa ideia. Não podemos ter a ilusão de que a plataforma ela é apenas uma mera intermediária que facilita uma operação que ocorreria independentemente dela. A plataforma estabelece novas formas de relação, novos critérios para que essas relações ocorram e, portanto, se tornam um novo ambiente econômico dentro da qual o processo de geração de riqueza ocorre.
Concluída essa primeira parte um pouco conceitual e bastante abreviada, né, até pelo tempo do nosso podcast, vamos passar a entender essa questão dos algoritmos, das métricas e da governança digital que está por trás da ideia de design. O algoritmo, podemos talvez utilizar essa metáfora, ele funciona como um gestor invisível. O algoritmo, nesse caso, ele substitui chefes, supervisores, intermediários humanos. Ele cria uma espécie de uma gestão que define prioridades, define ritmos de operações, remunerações e até sanções, independentemente de uma pessoa estar ali determinando isso. Qualquer pessoa que tenha alguma familiaridade com a forma como entregadores ou motoristas de aplicativo lidam com os incentivos que eles recebem das plataformas, consegue entender isso. Outro ambiente em que essa questão dos elementos de remuneração e das sanções ela é bastante crítica é no ambiente das plataformas relacionadas à produção de conteúdo. Algumas palavras podem ser ditas, outras não. Algumas campanhas podem utilizar determinados elementos, outros não. E situações que são consideradas a critério das plataformas, ao arbítrio das plataformas, são consideradas nocivas ou perigosas ou de conteúdo político sensível, elas serão bloqueadas imediatamente, sem qualquer tipo de aviso prévio e sem a possibilidade de um recurso, de uma dialética, de um contraditório em que o usuário possa tentar provar o seu ponto. É simplesmente a aplicação de uma lógica de um design digital, né, de um design algorítmico, que não leva em consideração qualquer tipo de relação direta com o usuário. O resultado mais evidente desse processo é a emergência de um novo tipo de autoridade, que é esse poder que ninguém vê. É um poder que todos obedecem, mas ninguém vê, porque não há a percepção de que existe uma autoridade dizendo como as coisas devem ocorrer. O que se sabe, o que se sente é que existe um sistema de métricas que funciona como um mecanismo de comportamento. Mas, de novo, essas métricas não são neutras, elas definem o que conta como produção, elas definem o que vale e o que não vale. Então, para trazer a questão para uma linguagem que é muito mais próxima do nosso dia a dia, a ideia de likes, a ideia de notas, de estrelas, de retenção, tudo isso funciona como um mecanismo de comportamento. Então, o trabalhador da plataforma, ele trabalha para o número, ele trabalha para obter uma nota, ele trabalha para obter uma quantidade de estrelas, ele não pode recusar determinados comportamentos sob pena de ele ser mal avaliado. E essa, vamos chamar assim, essa economia da reputação digital, ela substitui a hierarquia tradicional. Não é uma questão de você obedecer ou não obedecer a um chefe visível e com ele interagir e provar o seu ponto, ou divergir, ou enfim, trazer algum feedback, algum retorno que possa ser considerado para fins de retroalimentar essa relação. Basta a ocorrência de uma nota baixa, né, e com uma consequente invisibilidade algorítmica para que o ator tenha que rever o seu comportamento se ele quiser continuar trabalhando naquele contexto, naquele ambiente da plataforma. Todo esse argumento, ele caminha para a direção de uma ideia que não é nossa, nós estamos apenas reproduzindo essa ideia, de que o código ele funciona como uma espécie de um direito, né? Essa expressão code is law é atribuída ao professor Lessig, de que a arquitetura ela substitui normas explícitas, com um agravante. Quando se tem a publicação de uma lei, os atores eles têm a noção, eles têm a clareza de que eles estão recebendo uma ordem, né? Temos um texto que emana de uma autoridade em que se permite, né, com esse ato, que essa autoridade seja identificada e todo um debate sobre a legitimidade dessa ordem por parte dessa autoridade pode ser suscitado e tem sido suscitado nas sociedades modernas, pelo menos nessa tradição mais europeia. Pelo menos há alguns anos, alguns séculos que é assim. Quando passamos para esse plano do código, quando passamos para esse poder mais soft, em que a arquitetura do código, a arquitetura do algoritmo, ela é tida como dada, ela é considerada como algo natural. Eu uso essa palavra natural no sentido do senso comum, de uma emanação sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de intervenção artificial, uma atitude deliberada humana no sentido A, B ou C. Então, quando esse ambiente de relacionamento por meio da plataforma ele é percebido como algo neutro, a própria ideia de que se está obedecendo uma ordem, ela não ganha força. A ideia
de que na verdade o indivíduo está sendo submetido a uma condição deliberadamente desenvolvida por um outro indivíduo, ela não é forte e isso não é percebido. Mas a escolha da arquitetura, como eu disse, isso é fundamental, ela está relacionada a uma ideia de um design de interface, e esse design de interface é sim um mecanismo regulatório. E a consequência disso é que essas decisões, né, acho que essa é a grande ideia, não sei se todos estão acompanhando aqui para onde eu quero chegar, mas a principal conclusão de todo esse encadeamento de argumentos que eu coloco aqui é que as decisões que são tomadas no âmbito de um design, de uma plataforma, não são decisões meramente técnicas, elas são decisões políticas. E essa anestesia intelectual ou de percepção que acomete as pessoas que estão submetidas a esse ambiente, ela tende a fazer com que as pessoas pensem que decisões políticas, decisões que eram e continuam sendo políticas, elas têm um caráter meramente técnico e neutro. E olhe só a sutileza desse argumento. Por que essa questão é central? O design, ele passa a ser considerado técnico. Embora político na origem, ele passa a ser considerado técnico. Ao ser considerado técnico, cresce um discurso de preservação do design de qualquer influência política que ele seja externa, porque o pressuposto é de que o design não é político. E esse fetiche de separação entre a técnica e a política, fetiche esse que já foi muito trabalhado aqui no nosso STB Explica, esse fetiche de separação leva a esse erro conceitual, de que o design não é político e que, portanto, qualquer outra consideração de ordem política deve estar afastada deste mundo do design. E eu fecho com isso esse argumento para entrar no terceiro ponto, né, que é o ponto que nos interessa, que é essa questão da tributação. Mas foi necessário fazer esse encaminhamento até aqui para eu não cometer um equívoco que alguns cometem de discutir a questão da relação da tributação e das plataformas como se fosse uma dicotomia entre um mundo técnico, científico, a palavra científica aqui não é por minha conta, mas sim pela maneira como normalmente se trata, eu tenho uma visão diferente do que é ciência nesse sentido, mas é como se de um lado houvesse um mundo técnico, que é o mundo das plataformas, que é um mundo neutro, que é um mundo decorrência exclusiva do desenvolvimento tecnológico, e do outro, algo que é relacionado a uma visão intervencionista, pejorativa, que é o mundo da tributação, que é o mundo da política, que é o mundo dos interesses escusos, como se houvesse uma divisão entre água e óleo, em que de um lado as plataformas pertencessem exclusivamente ao mundo apolítico e do outro lado a tributação pertencesse ao mundo exclusivamente político. É essa dicotomia falaciosa que eu quis destruir nesses primeiros 20 minutos, antes de entrar no tema específico sobre tributação e responsabilidade das plataformas. Enfim, e com relação à tributação? Bom, o ponto de partida para essa discussão mais específica sobre tributação é o fato de que o processo de geração de riqueza sobre o qual repousa a ideia de plataforma é a ideia de que a riqueza é explorada informacionalmente, ou seja, temos uma tecnologia que explora o fenômeno da informação como algo central no seu processo de geração de riqueza. Eu não vou me deter sobre esse tema, porque eu já tratei dele exaustivamente nos últimos podcasts, notadamente nos últimos 3 ou 4 podcasts, quando eu tratei daquela trilogia sobre os processos de digitalização, né, os processos de mercantilização, em primeiro lugar mercantilização e depois digitalização dos elementos não mercantis, né, que são o trabalho, a terra ou natureza e o dinheiro, ou a moeda. Então não vou voltar a esse tema, mas voltando aqui para o tema atual, as plataformas elas operam, portanto, no plano da exploração da informação como fenômeno. Então, a informação é um elemento central nesse processo, e as plataformas elas se vangloriam, elas têm um orgulho de dizer que toda a sua estrutura ela é baseada num conhecimento informacional em níveis nunca antes tidos, né, nessa experiência liberal, né, de organizar a sociedade a partir das relações econômicas. Se isso é verdade, significa que as plataformas elas produzem trilhas informacionais, melhor dizendo, trilhas de informação capazes de substituir declarações tradicionais. Isso significa que as plataformas não necessitam que os indivíduos comuniquem as informações relacionadas às operações, porque elas já conhecem quem vendeu, para quem vendeu, como vendeu, por quanto vendeu, ou seja, essas informações granulares
que o Estado nunca teve, as plataformas sempre tiveram. Essa nova economia digital, especificamente no caso das plataformas, ela cria um novo tipo de transparência estrutural que é o próprio modus operandi da plataforma. Qualquer um que tenha operado nessas plataformas entende a quantidade de informações que são necessárias para que essas operações ocorram. A transparência que é exigida dos operadores nas plataformas é muito maior do que normalmente seria no modelo anterior, no modelo não digital. E essa capacidade, ela não passou despercebida dos debates internacionais. Eu tive a felicidade, inclusive, na minha atuação profissional, de participar de um debate muito específico sobre isso, no âmbito da Força Tarefa sobre Economia Digital, da OCDE. Na época eu era membro da mesa diretora, e foi justamente nesse período em que surgiu o Interim Report de 2018, que é um relatório da Força Tarefa de 2018, um relatório intermediário que tratava dos modelos de negócios altamente digitalizados. Era um relatório que não tratava especificamente de plataformas, mas que era central, né, no entendimento desses modelos de negócio e que tangenciava o modo como as plataformas operavam. E a leitura desse documento ela é recomendada. Mais especificamente sobre o tema das plataformas, embora não necessariamente voltado para a tributação, eu também recomendo a leitura do relatório da OCDE, desta vez de 2019, chamado An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation, de 2019, também facilmente localizável aí na internet, no próprio site da OCDE, que é um relatório que traz uma base conceitual, explica as plataformas enquanto infraestruturas de intermediação, não apenas um agente de intermediação, mas toda uma infraestrutura de intermediação, obviamente com um grau de criticidade muito menor do que o que a gente está apresentando aqui, mas é um relatório que destaca a importância dos dados como insumo econômico, a complexidade de atribuição de responsabilidades tributárias em transações triangulares e o surgimento e aí vem o ponto de novos atores fiscais, as próprias plataformas operando como atores fiscais. E é esse relatório que fundamenta as iniciativas posteriores, tanto da OCDE quanto da União Europeia, de imputar às plataformas digitais responsabilidades sobre a obtenção de informações, notadamente relacionadas ao VAT, né, a tributação do consumo, que no plano internacional costumam chamar de VAT ou GST, né, que seria um acrônimo que englobaria algo que no Brasil seria equivalente ao ICMS, ao ISS, e hoje em dia também à CBS e ao IBS. Mas retomando, no plano europeu ainda pode-se falar da DAC7, né, que é uma diretiva da União Europeia, que trata do dever de coletar, verificar e reportar informações de vendedores e usuários. Enfim, o plano internacional, a partir dessa produção de conteúdo e desse debate, vem trazendo elementos que dão momento para esse debate sobre a responsabilização das plataformas. E aí eu arrisco dizer que nesse assunto, o Brasil é uma das grandes referências internacionais. E eu digo isso sob uma dupla perspectiva. Uma, como uma liderança técnica no sentido da capacidade de lidar com essas informações em tempo real. O Brasil é um dos países do mundo que mais consegue lidar com informações de operações diretamente, sem a necessidade da informação por parte dos contribuintes. E, mais especificamente, no âmbito da discussão sobre a reforma tributária, esse tema ganhou centralidade. Ele ganha centralidade pela possibilidade de imposição de responsabilidade direta às plataformas, que é o que aconteceu no caso do PL 214. Formalmente, nesse caso, né, juridicamente atribui essa responsabilidade, independentemente da discussão material sobre a capacidade que as plataformas têm de obter essa informação. E, em segundo lugar, pela instituição do próprio split payment, como um mecanismo de obtenção, vamos usar essa palavra também no sentido leigo, de obtenção automática da informação sem a necessidade de uma posterior entrega da informação. E tudo isso culmina para aquilo que no jargão internacional, e quem tiver curiosidade sobre esse assunto eu recomendo a pesquisa a respeito, mas tudo isso culmina para aquilo que se chama da administração tributária 3.0. Talvez, eu arriscaria dizer, e já vi pessoas dentro da OCDE afirmando isso também, que o Brasil talvez seja o país que mais esteja próximo dessa ideia de tributação 3.0, no sentido de não haver a necessidade de uma declaração posterior e sim de uma obtenção direta dessa informação junto aos atores. E aí, fazendo esse argumento paralelo e juntando isso com tudo que eu falei sobre as plataformas até aqui, não há razão para que as plataformas fiquem afastadas desse processo. Ou dito de outro modo, as plataformas são sim elementos centrais nessa emergência de uma administração fiscal 3.0, em que a informação não tenha mais que ser transferida, tem que ser informada deliberadamente, que ela tenha que ser objeto de um ato
voluntário de apresentação da informação, e sim extraída diretamente das relações, nos mesmos moldes em que as plataformas o fazem em relação aos atores que utilizam a sua interface. Não há justificativa técnica, moral, jurídica ou de qualquer outra natureza para que as pessoas tenham a sua privacidade totalmente tolhida quando estão operando no meio de uma plataforma, que elas sejam condicionadas a determinados comportamentos arbitrariamente pela simples maneira como o algoritmo das plataformas foi estabelecido, sendo essas plataformas atores privados que não passam pelo escrutínio público, que não tem nenhum tipo de accountability, no sentido de como a sua estrutura algorítmica foi desenvolvida e deve se portar, e ao mesmo tempo termos um discurso de crítica da imposição de responsabilidade a essas plataformas, quando essa responsabilidade tem uma natureza tributária, que é algo muito mais submetido ao accountability, que é um fenômeno que está diretamente ligado à manifestação de poder social, de representatividade das pessoas, ou seja, o fenômeno tributário, ele pelo menos historicamente, e na prática a gente constata isso também, ele é muito mais ligado às escolhas feitas por uma dada sociedade num dado momento histórico do que as escolhas de design feitas por um algoritmo. Então, essa mensagem, eu acho que ela tem que ser dita e reiterada, ela sustenta qualquer tipo de discussão que se faça de legitimidade da obtenção dessas informações por meio das plataformas, ou mesmo, e eu vou além, de imputação de responsabilidade às plataformas para prestação ou para obtenção, melhor dizendo, de informações de natureza tributária. E eu fecho o programa de hoje com essa ideia, né? Acho que a questão central aqui é qual é a diferença, qual é a fronteira entre simplesmente organizar e participar do processo de geração de riqueza. Me parece que por mais que as plataformas queiram dar a ideia de que elas simplesmente se posicionam como um intermediário de uma relação que lhes pré-existe e ocorreria mesmo sem elas, elas fazem muito mais do que isso. Ainda que seja verdade que essa operação ocorreria mesmo sem a plataforma, disso não é possível concluir que a atuação da plataforma seja neutra, que as escolhas algorítmicas que são feitas em termos de quem aparece, para quem aparece, quais são os valores comercializados, nada disso se adequa ao antigo paradigma liberal de que esses atores estão ali sendo movidos por seu alto interesse e que eles se comportam pelo sistema de preços e eles simplesmente reagem aos fluxos de preço, que seria algo quase que natural e quase que magicamente seria capaz de alocar os fatores de produção da melhor maneira possível, maximizando o bem-estar de todos. As plataformas subvertem essa informação e isso legitima qualquer debate social que se tenha sobre imputação de responsabilidade a elas, responsabilidade seja lá de que natureza for, mas para ficarmos aqui naquilo que nos é pertinente, informações de natureza tributária ou regulação tributária, se assim nós quisermos chamar. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado para quem teve a paciência de me ouvir até aqui. O nosso próximo ESTB Explica será em 2 semanas. Eu aguardo todos para mais um encontro. Muito obrigado. Até lá.